Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que vocês estão nos ouvindo. E hoje é com imenso prazer que a gente tem essa convidada, hein, Su? Que responsabilidade. Que convidada, viu? Ó, todas as pessoas que a gente recebeu e veio recebendo e receberá são pessoas sempre referências pra gente, referências profissionais, pessoais. Agora a Patrícia, a Paty, ela é uma referência de vida pra gente, né? Todas essas questões e princípios, né, dos cuidados paliativos, a gente fala que a Patrícia vive isso. Então é uma honra, né, o PrimoCast estar recebendo a Paty. Perfeita, sem defeitos. É assim que os alunos falam, não é isso? E a gente também, agora eu amei isso. Olha o tanto que é muito inspirador essa pessoa que tá com a gente hoje. Como é especial. E a gente tava conversando aqui no making off antes, né, Su? Como que a Paty, a presença dela e a ambiência com ela tem mudado o nosso olhar para os detalhes, né? Eu até tava falando, né? A gente teve a reunião, o almoço da diretoria lá na nossa pós de cuidados paliativos da Faculdade Sírio-Libanês, e aí a Paty, com muito esmero, teve um olhar muito atento para os detalhes. Que eu, particularmente, se fosse depender de mim, eu não imaginava aquilo. Tanto que eu gravei a entrada de vocês, foi sensacional. É sempre muito impactante. Esse olhar dela, né, na forma de perguntar como que a gente tá, né, o olhar sensível do cuidado com o outro. Sim. Nossa, a gente ficaria aqui um grande tempo falando de você, de todas as suas características, querida. A gente se sente muito honrado de poder ter a convivência com você, viu? Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui. A honra é minha de conviver com vocês. A honra é minha de todos os dias. Todos os dias, na verdade, não, né? Mas a gente tem muitos momentos de troca, assim. E se a gente pode preocupar, se eu hoje posso preocupar com alguns detalhes, é porque a gente tem todo um trabalho de pessoas que direcionam a gente e que dão essa oportunidade de eu poder preocupar com o detalhe, né? Porque a gente tem direcionamento e a gente tem trabalho em equipe. Opa! E assim, o nosso trabalho hoje, é claro que eu tô já avançando algumas coisas, mas nós trabalhamos juntos. Eu tenho imensa honra de trabalhar com vocês e de ter uma líder que consegue fazer essa dinâmica de tarefas, onde o que foi me passado me foi passado com direcionamento para que eu pudesse me preocupar com o detalhe, né? Então, eu acho que é isso, assim, são trocas, né? E retribuição, né? Sobre essa liderança, a gente tá igualmente em acordo. Realmente é diferenciada essa nossa liderança. Então, a Patrícia Freire é nutricionista, mestre em Ciências da Saúde, preceptora do Programa de Residência Multidisciplinar em Cuidados Paliativos na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Também faz parte da nossa equipe de facilitadores da pós de Cuidados Paliativos da Faculdade Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda. E eu fiz a introdução mais formal, mas como um bom paliativista, a gente gosta de saber da biografia. Eu conheço um pouquinho, mas gostaria que você pudesse compartilhar um pouco com a nossa audiência. Acho que vai ser excelente. Tá ótimo. Eu sou a Paty, eu sou mãe do Yuri, do Bento e da Helena. Eu sou filha do Anilton e da Selma. Eu sou esposa do Yuri. Eu sou amiga e eu sou uma nutricionista que hoje eu penso muito e reflito cada vez mais na vida sobre a minha espiritualidade e a minha função enquanto pessoa na vida e associo isso à minha profissão. Então, a minha espiritualidade junto com a minha profissão hoje me faz ter sentido de fazer algo diferente com a minha profissão aos pacientes. Então, quem eu sou do lado profissional é alguém que com a nutrição consegue fazer diferença na vida do outro. E finalizando, eu acho que é isso. Essa quem eu sou. Eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta de curtir os momentos. E inclusive os momentos ruins, eu acho que no final deles a gente acaba aprendendo e saindo, vendo o copo mais cheio do que vazio. Então eu gosto disso, eu gosto de refletir sobre a vida e de sair com felicidade dela. Não é por romantizar as coisas, eu acho que não é isso, mas eu acho que a gente precisa olhar para o lado ruim com aprendizado e com alegria também,
sabe? De ser melhor, né? É isso. Nossa, que coisa linda. Eu não esperava essa sua resposta tão relacionada à tua espiritualidade. Que bonito isso. Isso tem alguma relação com o que te trouxe aos cuidados paliativos? Isso que quando você se nomeia uma nutricionista buscando essa espiritualidade, onde que entra o cuidado paliativo na tua vida? Totalmente. Eu não entrei como muitas pessoas entram nos cuidados paliativos. Muita gente se especializa, faz uma residência, né, em cuidados paliativos, e aí começa a atuar profissionalmente. Eu comecei na nutrição, eu tive inspirações. Eu acho que o fato de eu ser questionadora, questionando a minha função aqui, né? Então, assim, por isso que eu falo muito da espiritualidade, nesse sentido. Eu sempre questionei como minha profissão ia me fazer ser diferente, ia me fazer mudar algo para alguém, né? E eu tive inspirações. Uma professora minha, chamada Norma Marshall, ela falava sobre, era dietoterapia 1, a matéria, e ela falava sobre diabetes. Mas ela não falava sobre a diabetes, ela falava sobre a pessoa que tem diabetes. E depois de muito tempo, quando eu entrei e aprendi um pouco mais sobre cuidados paliativos, eu fui entender que desde aquela época, eu já tinha um olhar diferenciado, conduzido por pessoas que me inspiram. Então, começou ali. Logo depois, eu entrei na secretaria, foi em 2010, e ali eu também tinha uns questionamentos. Como posso fazer diferente? Me incomodava muito alguns sofrimentos, não só do paciente, mas da equipe, de não saber lidar com algumas situações, de algumas questões de incompreensões. Eu não entendia por que aquilo acontecia daquela forma. Nisso eu me questionava muito. E como nutricionista, como que eu posso atuar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso intervir? Né? Esses questionamentos vão fazendo a gente se juntar com pessoas que pensam da mesma forma, que se incomodam da mesma forma. E lá, em 2016, doutora Andréia Nogueira, era na época diretora do hospital, reuniu pessoas que tinham o mesmo pensamento e nós começamos as reuniões para falar sobre como nós vamos implementar cuidados paliativos. Vamos começar com uma equipe interconsultora? E nós começamos matriciados pela doutora Thaís Boaventura, outra inspiração. Sim, nossa, tá vendo como é que são as conexões, legal, né? Quando a gente busca, eu acho que é impressionante como as coisas vão se agregando, né? E realmente foram inspirações que foram juntando essa colchinha de retalhos. E aí eu fui aprofundando e fui entendendo que comunicação é muito mais do que eu já, muito mais do que eu conhecia, muito mais do que eu pensava que seria. E aí isso foi aprimorando. E aí eu fui dando muito mais valor para o que é a sistematização das coisas. É o fazer, mas fazer com ciência. Além do se importar, sabe? E aí logo depois foram vindo outras conexões, porque aí eu fui pro congresso, o primeiro congresso da minha vida de cuidados paliativos, e aí eu assisti uma palestra inspiradora, começou com uma paciente falando, logo depois o Daniel Forte, e aquilo foi cada vez mais só agregando. Eu preciso conhecer mais, eu preciso entrar para aprimorar, para fazer diferente do que eu tô fazendo, para ampliar esse conhecimento. Qual foi esse congresso, Paty? Foi o de Belo Horizonte de 2018. Foi Belo Horizonte ou foi Curitiba? Não lembro. BH, não foi? BH. Esse foi o meu primeiro. E aí lá eu comprei um livro que me inspirou muito também. E aí desde então fiz conexões com outras pessoas. Alexandra Barreto, a Érica Oliveira. Eu ia em muitos eventos, por exemplo, cafés integrativos, paliativos. Eu era equipe multi, mas é muito importante a gente, como equipe multi, se posicionar. E naqueles momentos eu fazia conexão com pessoas e essas pessoas começaram a me conhecer. E aí a gente começa a escrever coisas juntas, né? E aí a gente vai indo, né? Eu acho que quando tem um propósito, o propósito vai conectando pessoas que pensam da mesma forma, e aí a gente vai semeando, né? A gente vai plantando sementes que vão dando frutos.
te ouvindo, eu primeiro não posso deixar de agradecer a professora Norma por ter plantado essa sementinha na Paty. Obrigado, eu não lhe conheço, mas lhe agradeço imensamente. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar até a senhora e muito obrigado por ter plantado essa sementinha. As demais que você citou são muito queridas. A doutora Andréia já esteve aqui, a gente já agradeceu ela presencialmente por isso. Ela contou, né, toda essa história. Todo esse ponto, assim. Vocês podem voltar lá no episódio 4, que tá aí no Spotify, no YouTube, vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho mais. Ela falou como que foi o congresso lá em Bento Gonçalves, da implantação dessa sementinha, quanto que isso foi importante. E você trouxe um tema que eu e a Su temos falado muito. A gente tem falado com os nossos mentorados também em relação à ambiência. Como que um cenário de ambiência é importante para que você fortifique essas ideias e possa ter essa evolução. E esse olhar, né, esse questionamento que você traz, como que isso é importante para a construção da Patrícia que está aqui hoje. E com um objetivo, né, que é isso que a gente fala tanto no cuidado paliativo. Qual que é o objetivo de cuidado? Qual que é o objetivo dessa dieta? Qual que é o objetivo do que nós estamos fazendo? Tecnicamente, o que nós podemos fazer para alcançar esse objetivo para esse paciente que está no centro? Te ouvindo me traz muito essas questões de quanto que isso é fundamental, assim. E você trouxe um outro ponto que eu não tenho como não citar, que foi a Mirielle, foi a nossa primeira entrevistada, que é psicóloga, episódio 3, voltem lá também, e que ela fala exatamente disso, de como que a equipe multi precisa se posicionar, e como que isso é importante. E a gente percebe nisso, né? A parte, e ela trouxe um termo que eu achei muito interessante, né? Que é o médico dentro do cuidado paliativo, ele também faz parte da equipe multi. E isso é muito importante. Então, isso é tão legal que cria e fortalece muito essa ambiência que a gente tem dentro da pós e a gente tem quando a gente está com você, assim. Foi muito, muito bom te ouvir nesse momento. Foi, né? E o quanto que quando a gente fala dessa ambiência, a gente está falando de pessoas, né? São pessoas que criam esses ambientes, né? E o quanto que na tua fala, quando você traz espiritualidade, e é importante a gente deixar claro que a gente não está falando sobre religiosidade, né? É sobre a perspectiva do que move a nossa vida, né? O que traz propósito. Tá muito ligado a pessoas, né? Que vieram te inspirando e com certeza você também sendo a inspiração dessas outras pessoas. Agora eu queria que você trouxesse mais pra gente, quando você fala desse posicionamento da equipe multi diante do cenário de saúde, traz pra gente melhor, qual que é o teu olhar sobre isso, quais são os desafios? Eu acho que os desafios enquanto equipe multi é porque o cuidado ele não é feito com um só. E muitas das vezes a minha realidade é de paciente hospitalizado, né? Esse paciente ele precisa ter voz. Um paciente hospitalizado de um grande serviço público, né? De serviço público. Então, muitas vezes, esse paciente tem visitas curtas de profissionais que não fazem, que não podem, porque não tem a condição de fazer o serviço, o atendimento de forma horizontal. Às vezes são profissionais que atendem hoje e amanhã não. Então, muitas vezes, o olhar de várias pessoas integrado, ele ajuda a gente a olhar o todo, né? Então, quando a equipe multi, que está muito próxima ao paciente, que muitas vezes tem mais vínculo com esse paciente, claro, se você tem um olhar atento e é treinado para fazer a escuta ativa, você consegue perceber sofrimentos que pode ser discutido em equipe e em que cada um pode contribuir de forma, né, profissional, cada um dentro da sua área pode contribuir para mudar o desfecho, para que a gente trilhe junto uma conduta pensada em equipe, onde a equipe multi pode muitas vezes levar esse sofrimento, levar essa queixa, levar a fala desse paciente para a mesa, onde a gente vai questionar, a gente vai discutir junto, com evidência científica, com sugestão técnica, mas cabendo na vida da pessoa que está sendo cuidada. E muitas das vezes eu me vejo no dia a dia, quando eu estou questionando se a gente faz procedimento ou não, se faz sonda nasointral ou não faz, a gente acaba muitas vezes, eu vejo na realidade, discutindo o procedimento, e aí eu acho que o valor que tem a equipe multi não é sobre o procedimento que a gente vai conversar, é sobre o seu fulano que tem uma necessidade de ir para casa. Se ele tem necessidade de ir para casa e isso é valor para ele,
Por que a gente está conversando sobre, por exemplo, a parenteral? Não tem sentido. Dessa forma, ele não vai conseguir ir para casa. Então, quando a gente coloca o valor do paciente, quando a gente coloca quem é por trás de tudo, a gente pode desenhar junto, né? Então, eu acho que é isso, é a gente conseguir encontrar uma brecha, né? Eu acho que comento pelas beiradas, se com um profissional eu não consigo acesso, tudo bem, ali eu não vou conseguir. Então, por que eu não jogo perguntas, então? Né? Então, eu acho que nós, como equipe multi, somos muito de instigar e auxiliar, né? Porque eu acho que a gente consegue, sim, mudar o desfecho dos pacientes mesmo. Ou até mesmo desfecho de equipe, né? A equipe tá desestruturada, eu falo, peraí, vamos ali conversar, vamos pegar e vamos trazer a fono aqui junto, pra gente conversar e ponderar ela da situação. Então, eu acho que é isso, a gente, enquanto equipe, precisa agregar, precisa juntar os profissionais pra gente falar com o mesmo objetivo. E se a gente ficar se comunicando só com o prontuário, não vai dar certo, vai dar ruim, cada um pensando de uma forma. Uma das coisas hoje que eu faço muito é conversar com... eu trabalho com preceptoria, né? E uma das coisas que eu mais valorizo é impulsionar os meus residentes para eles conversarem com o médico, para conversar com o fono. Falar, tem essa demanda, o que você pensa sobre? Aí ela fala, não, isso aqui eu faço restrição hídrica. Por que você faz restrição hídrica? Esse é o seu objetivo? Você já discutiu com o médico para saber se o objetivo dele também é o mesmo? Então você vai descer, você vai conversar com ele, vai conversar com a enfermeira para ver se ela tá fazendo. Então, quando todo mundo junto consegue definir, aí a gente, nessa conversa, entende que o médico tinha outro objetivo. Não, você não vai precisar fazer restrição hídrica, porque o que eu quero é melhorar esse rim, vamos fazer de tudo. Eu falei, meu Deus, então volta atrás. Aí você tá vendo como foi importante a conversa? Porque às vezes a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Ninguém tá fazendo algo para prejudicar, né? Tá fazendo o que acredita, tá fazendo o que aprendeu. Então até esse olhar paliativo, a gente tem que passar para quem a gente educa, pra gente mesmo, né? Fazer essa reflexão sempre quando for levantar a questão para a equipe multi. Equipe multimédico, né? E isso é cuidado centrado no paciente, que é algo que a gente tem falado tanto aqui. Você falando, me veio muito um dos artigos do nosso querido Brueira, de como que é o cuidado de toda a equipe ao redor do paciente ao centro. E ali como a família como se fosse uma lua, né? E os outros... Eu vou colocar esse artigo aqui na descrição, depois para as pessoas poderem ter acesso, mas que é muito interessante, que é isso que você falou. E nisso a gente, com o objetivo focado no nosso paciente, fazer o melhor cuidado. E isso é qualidade de saúde, pai. O que você está falando é qualidade de saúde. E é isso que nós... quanto pacientes também, futuros pacientes, esperamos. Ser cuidado com essa dignidade, com o olhar daqueles que estão cuidando de nós, estejam conversando, com um alinhamento. E esse empoderamento que você faz para os seus residentes, nossa, que diferença faz isso, né? Como é bom a gente ter a equipe multi se unindo nesse sentido. Isso é muito legal. Que bacana. E muitas vezes a gente não consegue o que a gente deseja, mas eu acho que não pode deixar de buscar o objetivo. Né? Porque o desfecho não vai ser aquele necessariamente que a gente desenhou, que a gente gostaria. E nem por isso a gente vai deixar de estimular que ele aconteça, né? E nessa sua jornada dentro do cuidados paliativos, queria que você trouxesse pra gente um caso que foi marcante, assim, pra você, algo que talvez que foi até quando você estava na faculdade de nutrição, ou já depois dos cuidados paliativos, que te vem à memória, assim. Eu fico pensando nisso e me vem uma coxa de retalhos. Porque a gente acaba sendo formado de cada caso, né? Acho que cada caso me marca de uma forma e a gente aprende com eles. E o fato de aprender com o paciente é o que leva essa aflição, essa vontade de fazer diferente. E se a gente errar, por que a gente errou, sabe? Essa reflexão. E é o que faz construir, é o que faz... é o que me direciona, né? Pro caminho, talvez, para onde eu seguir. Mas, já tiveram tantas histórias bonitas, tantas histórias fortes que envolvem a alimentação, né? Então, eu hoje, como nutricionista, eu consigo ressignificar, assim. E eu acho que às vezes é muito mais para mim também, né? Eu ressignifico muito a vida e o alimento.
Mas teve uma paciente específica, não vou falar o nome dela, é FI, vou falar, né? Ela foi uma paciente que veio pra gente, tinha 30 anos só, 2 filhos pequenos, um esposo e uma irmã. E ela veio muito emagrecida, ela tinha 13 de MC, 1,75 de altura e 40 quilos. Essa paciente tinha um SEC uterino, né? Então ela veio com câncer e sendo acometida por vários procedimentos que acabaram levando a fístulas intestinal. Então ela tinha muitas fístulas, abertura mesmo, a barriga era exposta e aí a colostomia não funcionante. E aí era por ali, né, que saíam as fezes e sangue. Ela tinha 30 anos só, ela tinha 29 e completou os 30 anos com a gente. Então era uma paciente que era inviável a alimentação, porque o risco de infecção. No entanto, o quadro de sepse, ele estava instalado, né? Então era sepse de foco talvez abdominal ou de foco urinário, porque tinham bridas, ela foi muito mexida cirurgicamente. Uhum. E a lesão renal, a doença renal era pré e pós-renal. E vinha com parenteral, né? Durante a internação, ela era muito ansiosa e ela tinha dificuldade de falar sobre. Ela não queria falar, ela era bem fechada, não queria falar com a equipe. E aí, com o tempo, não como nutricionista na equipe de cuidados paliativos, mas nutricionista assistente dela no dia a dia, a gente foi criando um vínculo. E com o tempo, a gente foi ganhando espaço e entendendo o que era sofrimento e as vontades dela. Com o tempo, nós conseguimos desmamar a parenteral, porque nós fomos entendendo, e é claro que naquele momento eu fui tentando entender o que era prognóstico, até onde pra gente traçar os nossos objetivos, entender qual era o objetivo do médico pra gente entender os nossos objetivos, se caberia ou não a parenteral, né? E tentando entrar em contato também com a equipe que cuidava dela, a equipe de oncologia de outro hospital, né, que cuidava. E aí fomos entendendo que funcionalidade mesmo já tinha caído, e aí o que eu quero destacar nesse caso é porque muitas vezes as pessoas entendem que cuidado paliativo é o carinho, é se importar com o outro, e é muito além disso. A gente precisou entender muito bem prognóstico, precisou entender como estava a funcionalidade dela, quais eram os riscos que ela tinha, riscos e benefícios do procedimento, né, de qualquer sugestão que a gente ofereceria, inclusive da questão abdominal, porque a evacuação era pela fístula, né? E aí, se eu desse alguma coisa pela via oral, será que eu não ia complicar e abreviar, né, abreviar o processo dela? E foi com muito cuidado. Conversando com a equipe, tem detalhes aqui. Eu vou tirar a parenteral, mas não é a única forma dela alimentar. Então tem uma questão muito delicada de abordar com a equipe, com o médico, com a família, né? E além disso, o risco de dar alimentação por via oral. E aí, desenhando isso, foi aos pouquinhos que a gente foi conquistando, né? A parenteral foi reduzindo, a via oral começou com bochechos, começou com uva congelada e logo depois gelos que a gente oferecia, até aí o cafezinho com leite, o pãozinho, e a gente tinha muito cuidado de observar se o conteúdo não ia aumentar, né? Chegou um ponto dela ser maquiada no dia que ela fez 30 anos, dos filhos virem visitar, e a gente conseguiu cobrir, né, a equipe toda, foi motivado, foi a equipe de enfermagem, foi todo mundo junto, assistente social, a psicologia, porque é muito delicado trazer os filhos para visitar, né, então precisa de todo o suporte da equipe. Foi algo também que mexeu muito comigo, tenho, né, filhos pequenos da mesma forma, então a gente também se abala e confunde um pouco o que é viver isso e traz pra gente como reflexão, né, mas foi maravilhoso. E ela pôde experimentar, né, o bolo. E aí, quando ela teve alta do hospital e voltou para o hospital de origem dela, a espiritualidade também pôde ser oferecida. Então, ela chegou a um ponto de vínculo em que a gente conseguiu o padre para fazer a bênção, ela conseguiu fazer confissão,
E aí, quando ela foi para outro hospital, a gente falou, ela precisa da unção dos enfermos, que para ela era valor. E aí, deu seguimento com a equipe lá. Até um ponto que ela faleceu, foi um falecimento no hospital, em outro hospital, e a gente tinha contato com a equipe que cuidava lá, para perguntar como foi. Foi sereno, e essa paciente continuou comendo, continuou se alimentando, e foi retirada algo que eu acreditava que feria eticamente, que a gente pensou realmente com cuidado, e que faria mais mal do que bem. Né? Então, aí tem cuidado, aí tem a ciência envolvida, né? E tem trabalho em equipe. Então, eu acho que foi um caso que me fez refletir muito e me fez crescer muito também. E me impactou a questão de acompanhar até o fim. No velório, a irmã entrou em contato comigo. E ela achou que era importante, assim, avisar a equipe que cuidava. E eu tive a oportunidade de ir, sabe? E de mostrar que a gente está presente até pós o cuidado, sabe? O pós o cuidado em vida, né? Ou abraçar a família também, evitando esse luto, né? Complicado. É isso, acho que esse caso, ele representa muito, muito, muito. Tem muito aprendizado, né? Em todo ele, assim. E tem muita alimentação envolvida, né? Você falou de coisas tão interessantes. Antes de começar o caso, você trouxe, né? O quanto que te faz refletir sobre a vida e sobre o alimento. Né? Pensando nesse caso, você consegue trazer pra gente compartilhar um pouco qual que foi a tua reflexão diante disso, do teu lugar de fala, né, de como uma nutricionista, né, até porque às vezes se mistura muito, principalmente para as pessoas que não vivenciam o cuidado paliativo, essa questão da nutrição, a alimentação é a mesma coisa, o que não é, aonde que entra o lugar do prazer, entra na nutrição, entra na alimentação, traz pra gente. Tá. Eu acho que assim, a alimentação, quando a gente entende nutrir e alimentar, a gente precisa entender que o natural, o normal, é que a gente use o trato gastrointestinal. A partir do momento que a gente está pensando em uma nutrição artificial, ela tem que ter sentido, tem que ter objetivo, né? Tem que ter critério. É por isso que é tão importante nós, como nutricionistas, entendermos quais são as sugestões técnicas para acontecer, né? Porque é muito mais um procedimento que você vai para o centro cirúrgico para fazer, né? Então não é qualquer procedimento. É um tratamento, é um tratamento. Então, que pode e deve estar aí para isso, né? Deve ser sugerido quando tiver a necessidade. Pacientes em fim de vida, muitas vezes estão recebendo, né, a sonda nasointeral, por exemplo. E o que eu penso é que não é porque não é recomendado que a gente tira de uma vez. Eu acho que tudo precisa ser trabalhado com muito cuidado. Porque na visão de quem cuida, na visão da equipe toda que está envolvida, aquilo também é alimento, né? Então, para que a gente possa mostrar que talvez está causando mais mal do que bem e que tecnicamente naquele momento não é mais indicado, a gente precisa construir e mostrar o valor que o alimento tem e que, se for possível, a gente, enquanto equipe, vai tentar propiciar isso. Então, e eu trabalho muito junto, aí aqui precisa trabalho em equipe mesmo. É enfermagem entendendo o que a gente quer, o que a gente deseja, entendendo que é vontade do paciente voltar a se alimentar pela via oral e minimizar um pouco a invasão com procedimentos que no nosso, na visão do nutricionista, querendo ou não, a distanásia, se ela não é bem recomendada, se ela não tem indicação técnica, é algo que é inapropriado, né, de tá. Então, se é possível, o paciente deseja, e se a gente entende tecnicamente que faz mais bem do que mal, a gente vai lutar por aquilo. Porque alimento é prazeroso. E se a gente experimenta isso, pensa assim, ó, a gente pensando, eu acho que eu gosto muito de refletir como eu me sentiria no lugar. Né? Que valor que eu dou para alimento? Nossa, eu gosto demais de um cafezinho. Eu gosto demais de espumante. Eu gosto demais de uma cervejinha toda sexta-feira. Que maravilhoso seria isso ser proporcionado quando eu estiver no momento onde talvez não seja possível ou comer o que eu gostaria. Mas são coisas que são fáceis, que se tiver alguém que entender o valor que eu dou para isso, e entender, conseguir captar isso, escutar de mim que tô lá, né? E lutar por aquilo, vai fazer diferença. Né? Agora, cuidando junto com a equipe multi para que aquilo seja fornecido
com a maior segurança possível, né? Então, a gente entende o valor, vamos lá, fono. Como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue dar isso aqui, né? E aí, é posicionamento, devagarzinho. Às vezes, a gente não consegue dar volume. Então, bora usar da técnica de gastronomia, né? Que a gente aprende com pessoas qualificadas, né? Então, por exemplo, o ar de vinho, que a gente traz sempre na nossa pós, a Alessandra Ristelli, né? Para falar um pouco sobre. E ensinar a gente uma técnica que vai dar o sabor sem que a gente precise dar volume, que é o que vai dar risco e pode abreviar o risco, pode abreviar o processo. Então, respeitando o processo, o que a gente consegue garantir para que o que tem valor, o que é gostoso, o que é prazeroso, o que lembra quem eu sou, o que lembra quem eu sou, né? Se ele pudesse ser resgatado, eu acho que é incrível, é digno. Isso. Né? E é valoroso. Era isso que eu ia falar, tudo que você veio colocando, quanto que é trazer dignidade para um momento tão crítico da vida da pessoa. Você trouxe o seu exemplo, né, da cerveja, do café, né? Então, no início aqui eu perguntei, você quer um café? Claro! Oferecer café pra cafezeira, não tem como recusar. Pode ser 10 horas da noite, estamos tomando. E o quanto que isso representa a sua história. E representa quem é. E a gente, no momento que um paciente tão frágil como essa paciente que você citou, numa situação de vulnerabilidade, hospitalizada, longe da família, em um contexto tão de incertezas e de insegurança, como que é importante você trazer esse olhar para a dignidade. Mas de maneira aleatória, não, e que você foi o que você trouxe. Com maneira técnica, uma forma estruturada, olhando para o biológico e de maneira com o biológico. O que a gente pode fazer trazendo o resgate da história dessa paciente e por meio de decisão compartilhada com a paciente e com a equipe que está envolvida. Então isso fica muito claro nesse caso, né, que você está trazendo, como que é importante esse olhar mais amplo para a dignidade do nosso paciente. E essa história que você trouxe de uma alimentação, como que isso é recorrente, a importância, como isso dignifica vários pacientes. Tem história de cachorro-quente, de coxinha, tipo o primeiro episódio, de Coca-Cola. No meu caso, o meu Ernesto, que eu amo. Então, assim, como que isso é interessante para cada paciente, como que isso é importante, mas como que também é importante esse olhar técnico, estruturado, que é isso que a gente fala muito aqui também no podcast. A gente não pode deixar de lembrar, na realidade, é o primeiro passo da tomada de decisão, esse olhar técnico, e que às vezes você só como nutricionista não tem resposta, eu como médico não tenho resposta, a colega da fono não tem, mas quando senta nós três com a equipe de enfermagem, que tá todo mundo ali, conversa com o técnico, a gente consegue pegar esse melhor momento para fazer esse fornecimento. Então isso é algo tão significativo e de orientar o familiar. Você falando, eu até lembrei de um caso essa semana que eu fui com a residente beira-leito, a gente estava sem a fono no dia, e a fono tinha ido no momento que o paciente estava muito mais sonolento e ele estava morto de fome, queria muito comer. E aí eu falei, não, vamos ver, tá mais acordado? Fui ao lado da mãe dele, a gente fez todo o cuidado, avaliamos níveis de consciência, avaliamos parte de deglutição, vamos fornecer de maneira cautelosa e técnica e observar, e a gente conseguiu fornecer o semblante de alegria de um paciente que está numa internação de 6 meses, com uma sobrevida estimada de alguns meses. Olha o quanto que a gente consegue propiciar para esse paciente essa dignidade. E eu acho que é isso que você está trazendo, né? E da mesma forma que eu falei muito da via oral, quando é indicado a sonda nasointeral, eu acho que é importante que o profissional explique o que é, por que é, e o que vai acontecer, o que ele vai sentir quando passarem. Entende? Eu acho que muitas vezes a gente trata procedimentos como se fosse algo normal, né? Agora, se eu entendo que tecnicamente vai fazer bem para ela, a gente tem que ter clareza, a gente tem que falar as nossas verdades. Então, uma paciente, né, que eu atendi que me marcou muito também, ela tinha funcionalidade. A gente não sabia sobre qual era o tratamento que ela ia ser submetida, se existia ou não tinha ainda o especialista avaliando. Então, tinha sentido fazer a sonda nasointeral para ela não perder a funcionalidade. Naquele momento a gente entendia. Então, eu tive uma conversa junto com o residente, a gente leva, né, junto, bora, a gente alinha, e aí falei, se precisar a gente vai estar aqui pra segurar na mão, e nós seguramos na mão dela, o marido não aguentou, saiu do quarto, a gente mesmo, e a gente vai estar junto contigo,
e explicamos todo o procedimento. E aí a gente fala, muitas vezes a gente ouve falar, né? Não, mas ela não entendeu, não quer o procedimento. Quando a gente explica com verdade, a gente explica que vai fazer mais bem do que mal, e a gente acredita naquilo, ele tá junto, né? E ela falou, vou sofrer, mas você tá junto. E a gente passou, né? Foi sofrido para todo mundo, mas a gente tinha um objetivo, né? Então, peraí, Paty, peraí. Você tá querendo dizer... Paliativista tá indicando procedimento invasivo? Que história é essa, né? Audiência que todo mundo esperando, não, só amorzinho, só conforto. Como é assim, Paty? Conta aí um pouquinho isso aí. Isso. Como que foi essa decisão técnica, né? Pelo que eu tô entendendo. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? É discutir tecnicamente, é botar todos os pontos. É uma avaliação ampla. Além da avaliação ampla, tem demanda ou não tem de cuidados paliativos? Qual que é o prognóstico? Conversou em equipe, entendeu quais são os valores? Coloca isso tudo na mesa. E aí eu peço até assim, normalmente a gente risca assim no papel. O que você está indicando tecnicamente? É a sonda? Ok, então bota os riscos e os benefícios. Então não tem risco. Porque se a gente vai discutir em equipe, a gente tem que conhecer quais são os riscos. Inclusive, para poder explicar da melhor forma para o paciente, com as palavras mais adequadas, o que a gente está pensando de risco e benefício. Porque ele vai entender tudo que você pensou para chegar naquela conclusão. Naquela decisão. Decisão. E tudo bem, se tem sonda nasointeral, se ela é indicada, se ela foi bem indicada, ok. E se mudar tudo? E se vierem novas... novidades com relação ao diagnóstico ou prontuário, ok, sentamos e expomos as verdades que a gente tem e a gente decide junto retirar, né? Então é algo que é construído junto e ele não é estático, uma vez colocado, acabou, né? Eu acho que a gente precisa estar junto ainda, né? Perfeito, assim, essa linha tênue tem que ser muito bem observada por quem está nos ouvindo e que às vezes está tendo um contato inicial com cuidado paliativo. A Su trouxe um caso lá no início, quando ela começou a trabalhar, ela lembra bem desse sentido, de uma paciente que chamaram ela e que tinha indicação de um CAT. E você falou, não, o que precisa aqui tem que fazer um CAT. Então, enfim, é importante olhar tecnicamente. Às vezes as pessoas até saltam os olhos, né, quando o paliativista indica alguma medida invasiva, mas é esse sentido, a gente parte do biológico. Nós somos profissionais da saúde. A gente olha o biológico, se cabe aqui, se vai trazer um benefício para essa paciente dentro da história de vida dela, a gente indica. A gente faz adequação terapêutica quando necessário? Claro que faz, mas baseado em critérios estruturados. Não é algo à revelia. Eu acho que esse seu caso simboliza muito isso. E é isso que a gente passa para os nossos alunos e que a gente ensina realmente. Porque é essa estruturação. Porque às vezes as pessoas ficam colocando cuidado paliativo como se fosse fim de vida e fosse isso, fazer carinho. Não é. Isso precisa ser dito e entendido de uma vez por todas. Porque as pessoas parecem não entender. E é importante saber isso. A gente faz avaliação técnica dentro do que é adequado para a história de vida daquele paciente e para a história também biológica que ele está tendo ali. Então, acho que isso é importante, né, Su? Eu acho fundamental mesmo, né? De compreender que aonde cabe os cuidados de conforto exclusivos, aquilo vai ser realizado. Uhum. Porém, na verdade, na grande maioria dos casos, o que a gente realiza é toda uma discussão, né, que parte do biológico e que coloca o paciente no centro dessa decisão. Um dos objetivos, Paty, também do VimoCast, é a gente trazer também com muita transparência a nossa história de vida, né, o que nos move no paliativo e os nossos desafios, né? E, assim, a gente sempre busca muito essa transparência de não colocar só flores, né? De trazer o quanto que é difícil, né? Lidar com o sofrimento do outro. O quanto que, às vezes, a gente se mistura, as histórias de vida, né? Das pessoas com que a gente cuida, né? Se refletem nas nossas histórias, nas nossas escolhas. E quanto que isso nos impacta, né? Diante disso, né? Pensando na perspectiva do paliativista que lida com sofrimento, o que te faz seguir em frente? É o próprio sofrimento. É mesmo? Eu acho que a gente vive num cenário... a gente cuida de fim de vida muitas vezes, né? Apesar de cuidado paliativo não ser significado de fim de vida, muitas vezes a nossa realidade, infelizmente, numa visão do Brasil que ainda é hospitalocêntrica, muitos pacientes chegam
para que a gente discuta, para que a gente cuide, em fim de vida. Pelo desconhecimento, né? Desconhecimento, muitas vezes, já num estágio muito avançado e nunca nem foi falado sobre o fim de vida, né? Interessante. Até um parênteses, o nome do nosso podcast veio disso, né? A gente não pode deixar de falar que paliativo não é para fim de vida, mas que, sim, a gente também cuida, assim, de casos de fim de vida. Então, é a vida e também a morte. Isso. E hoje, como a gente acaba estudando mais, cada dia mais, muitas pessoas vêm com uma demanda, porque isso, hoje, qual é o profissional que não atende paciente que tem demanda de cuidados paliativos? Né? Um paciente que tem uma doença ameaçadora à vida. A aflição, ela vai juntando pessoas, né? E aí eu ouço muito hoje, olha, aquele caso lá da UTI, aquele caso da cirúrgica. Então acaba que você acaba conhecendo um pouquinho de cada um que necessita em cada canto do hospital, né? Então, vivendo e experimentando e aprendendo e usando a prática, usando, assim, por exemplo, comunicação. Eu entendia de uma forma, fui aprendendo, fui aprofundando, me especializando e aí fazendo praticando no dia a dia. Errando e fazendo de novo, né? E é assim que a gente vai aprendendo. E aí quando eu lido com um caso e aí foi o que eu falei pra vocês, a gente tem um objetivo e não necessariamente a gente alcança aquele objetivo. E aí é claro que a gente vai sofrer com isso. Porque eu queria muito que aquela vida fosse adequada e que fosse oferecido a dignidade até o fim. A gente vai conseguir? Nem sempre, né? E isso me move, porque com aquilo eu sofro, muitas vezes eu converso, eu compartilho, a gente chora também, né? E eu acho isso valioso. Por isso que eu falei desde o início que não é romantizar. A gente vive, passa por aquilo. Eu acho que é importante sofrer, sim. Claro, a gente leva um pouco, mas aprende que preciso cuidar de mim. Eu preciso entender que daquilo eu vou ter que tirar algo bom e ir pra frente, né? E aí, assim, uma das últimas conversas que eu tive, acho que conversar é muito importante, assim, conversar com pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente. E aí, quando dão abertura, né, Su? A gente conversou recentemente sobre um caso que me marcou muito. E aí, eu pensando, não, então, eu acho que eu tenho que, talvez, atuar menos. E aí eu achei muito interessante que ela fez uma pergunta, não, então, talvez, não seria interessante focar na educação? Na parte educacional desse caso que você viveu? Falei, caraca, que maravilhoso. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre. E aí a gente transforma aquela dor em ação. Entende? Então eu acho que isso vai me levando cada vez mais. Outra coisa que me conduz muito. Então assim, aprender com os casos, né? E levar para o aprendizado e trocar experiências. Hoje eu vivo com residentes que são muito novinhos, então eles chegam e eu falo, olha, eu já errei muito, deixa eu te explicar, não vai por esse caminho não, porque assim, assado eu aprendi isso, isso e isso. Então vai lá e tenta, né? Mas o olhar deles. Quando a primeira visita de um residente que passa na minha vida, eu falo, você vai visitar junto comigo. A gente vai visitar e você vai ver quais são os objetivos aqui da visita. E aí eu tento trabalhar para que ele não olhe aquilo que é já cotidiano do nutricionista. Qual que é o seu nome, qual que é o peso, qual que é a altura, qual que é o risco nutricional, né? Pra gente entender risco nutricional, a gente tem que entender a vida, a história da vida da pessoa. Então, para e olha pra pessoa que tá na sua frente, sabe? Entende quem é que tá lá. E aí, quando a gente sai de uma visita dessa, eu já me emocionei muito de sair da visita. E aí você vai se envolvendo, né? Vai se envolvendo na visita, os residentes estavam lá comigo. Quando a gente saiu, os dois estavam chorando. E a gente se abraçou. E ficou os três abraçados, assim, um tempo. E isso me motiva. E foi muito recente, assim, foram 2 residentes que eles falaram, obrigada, porque isso a gente não aprende em faculdade, né? Isso a gente aprende com pessoas que realmente se importam com o que estão fazendo. A pergunta que a gente faz tem que ter sentido. Tem que ter sentido para gerar ação em mim. Como que eu vou oferecer o suplemento para alguém se eu não sei por que eu tô oferecendo? Então, aquela visão
é muito importante para quem está começando na área, começando a atuar, saindo da faculdade, sabe? Então é maravilhoso, assim, isso me motiva. A cada 3 meses entra uma turma nova. E a gente fica, meu Deus do céu, eu vou começar tudo de novo. Mas isso me motiva. Muitos deles, eu hoje fico com 2 residências, né? A minha é de cuidados paliativos e a da saúde do adulto e idoso. Então, eles são residentes que não experimentam cuidados paliativos, mas eles experimentam, porque eles estão lá, né? Na minha clínica. Então, eles vão passar por cuidados paliativos, eles vão ter o olhar para fazer abordagem paliativa, sendo nutricionista, né? Então, isso me motiva. Isso me motiva a cada dia. Entrar no quarto, fazer uma visita e mostrar. E assim, sabe o que me motiva? É receber uma ligação de residente e falar assim, eu fiz isso aqui e deu certo e foi maravilhoso, sabe? É muito bonita essa troca. E a gente fala, a gente tá plantando semente mesmo, né? É isso. E como a gente consegue... A câmera não consegue captar o que a gente tá vendo aqui. Porque é muito mais do que palavras... É essência. E pra gente que, pra gente que conhece você, a gente consegue ver nos olhos, no olhar, de o quanto que isso te motiva. E quanto isso te traz propósito. Que é uma coisa que eu e a Su sempre falamos aqui. O propósito. De estar fazendo o que esteja fazendo, mas com significado. E o cuidado paliativo tem muito isso, né? E falando assim, do que se te move, como que isso é profundo. E como isso tem relação com tudo que você vive e faz. E você comentou, né, que lida muito com residentes e jovens, né? E se você fosse falar para esses colegas que estão começando, que desejam trilhar esse caminho dentro da nutrição envolta com o cuidado paliativo, o que você diria para eles? Se fosse pensar na Paty, lá de 2018, que teve esse chamado pela doutora Andréia, né? Com uma área totalmente nova. O que você comentaria para eles? Eu diria... Estuda muito, conheça as doenças, conheça a nutrição, conheça quando indicar e quando não indicar, entenda muito bem, tecnicamente, por que se indica uma sonda, por que indica uma parenteral e por que se indica terapia nutricional oral. Entenda muito bem, entenda o curso das doenças, porque, sei lá, um ICC, DPOC, entenda. Entenda o início da doença, entenda o meio, entenda o fim. Entendendo isso tudo, ok. Agora, escuta mais. Fala menos. Dá menos sugestões prontas. Escuta. Tenha o olhar atento. Faça perguntas porque você está curioso mesmo com a vida daquela pessoa e como você vai poder fazer mudança com a nutrição na vida daquela indivíduo, né? E eu acho que seja um ser humano cuidando de outro ser humano. Se importe de verdade com aquela história. Não pergunta por perguntar, porque a gente tem que seguir protocolo, né? Vai deixar, por exemplo, de fazer avaliação nutricional num paciente porque ele tem cuidado paliativo, né? Ele tem demanda de cuidado paliativo? Não, você não vai deixar, não. Você vai mudar o seu olhar da avaliação nutricional. Você vai ter um momento para olhar para aquele indivíduo para saber quais são sinais e sintomas que você vai atuar e que você vai seguir para melhorar. Isso é avaliação nutricional também, não é só antropometria, né? Então, é isso, estude, escute, fale menos e se importe. Acho que são esses as recomendações, as dicas de coração mesmo, que eu dou para quem tá, principalmente para quem tá começando. Quando a gente aprende um pouquinho, a gente acha que a gente sabe muito, né? E aí é que a gente vê que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da vida de quem a gente vai cuidar, né? Então, o que a gente sabe é só a parte da técnica, né? A gente precisa saber da vida do outro para cuidar. Esse é o nosso momento tome nota. Então, se não anotou, para, volta, diminui a velocidade, que eu sei que se você está ouvindo a velocidade acelerada, e tome nota, por favor, né, Su? Demais. E como é que você vê o cuidado paliativo no futuro, Paty? Principalmente em relação... Né, esse assunto é sempre uma questão muito cara para mim, né? Desse posicionamento da equipe multidisciplinar, né? A gente foi formado, infelizmente, né? Muitos de nós numa realidade muito com o centro da decisão, não no paciente, no médico, né? É ele que toma as decisões, é ele que manda, né? E aí das grandes reflexões, né?
eu digo o paradigma do cuidado paliativo traz, é que a gente precisa olhar o cuidado do paciente sob outra óptica, né? Essa é a questão que a gente traz, o cuidado centrado no paciente. Agora, quando você traz que a equipe multi precisa se posicionar, né? Como é que você vê isso no futuro? Eu vejo o cuidado paliativo muito mais presente nas faculdades, né, nas universidades. Quando tem um convite para falar, agora vai ter o congresso da Católica, meu pai vive perguntando, mas você vai ganhar alguma coisa para ir? Eu falo, não, mas eu vou. Ele vive brincando comigo com relação a isso, mas eu acho que a gente está plantando, né? A gente está plantando realmente semente. Então eu vejo as pessoas fazendo mais abordagens paliativas, porque elas vão começar a respirar isso com naturalidade dentro da cultura do ensino, né? Na equipe multi. Então, entendendo que a gente precisa escutar mais, isso faz parte da comunicação, ver o não verbal de alguém, isso faz parte da educação dentro dos cuidados paliativos. Outro ponto, eu vejo também que os conselhos, eles precisam formar especialistas, né? Então, uma das minhas vontades é que a gente tenha prova de título para especialista nas áreas de multi também. Hoje não só existe enfermagem. Na nutrição? Não existe na nutrição. Precisa de uma conversa, né, da NCP com os conselhos, e é um dos pontos que eu desejo dentro da DCP, né? Hoje eu integro como membro, e uma das coisas que a gente tem como desejo, que eu expus desde o começo, olha, será que tem como a gente conseguir, né, a prova de título? Eu formo muito especialista, mas eu não tenho a especialidade, porque eu formo residentes, eles têm a especialização, né, e a gente não tem a especialização. E eu acho que é importante. Isso empodera quem é da equipe multi, né? Além disso... É difícil, né, pedir realmente, né? Desculpa te interromper, para a equipe multi se empoderar, mas a gente não dá também todo um arsenal de proteção, né? E de empoderamento para ela, não é simplesmente vai lá, fale a sua opinião, né? A gente também precisa, né? Que todos nós, né? Tanto a gente como instituições ligadas ao cuidado paliativo, como instituições também ligadas à própria nutrição, né? Da gente busque também, né? Isso. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Sim. A ADCP, que é a Academia Distrital de Cuidados Paliativos aqui do Distrito Federal, também ter esse movimento. Hoje, eu estava ouvindo recentemente, a parte da psicologia está tendo um movimento nas academias deles regionais para levar para o Congresso Nacional deles, para fazer realmente a especialidade, porque também não tem. A enfermagem fez esse movimento em 2022, foi a primeira prova de título realmente de especialista em cuidado paliativo dentro da enfermagem. Então esse movimento também é importante para esse empoderamento. E tem que surgir da gente. Exato. É profissional da categoria. E falando sobre a minha categoria, o que eu tenho mais vontade de ver é que hoje a gente sistematiza o nosso pensamento, né, como nutrição. E eu sempre tive muita vontade, não só eu, como outras parceiras de trabalho, tem muita vontade de que isso seja registrado de alguma forma para que as pessoas consigam também ter acesso e pensar de forma sistemática. O que é importante o nutricionista pensar no plano de cuidados para tomar decisão? E hoje a gente está tendo essa oportunidade pela própria Secretaria de Saúde. A gente montou um grupo de trabalho onde a gente está escrevendo uma diretriz de assistência nutricional em cuidados paliativos. E olha que delícia, né? A gente poder colaborar com algo que vem de um desenho. Por exemplo, claro que tem outras vivências, né? De outros profissionais que estão juntos, né? Nós somos um grupo. Mas pensa, a minha caminhada vem desde 2016 até hoje, né? Então, de lá para cá, eu venho construindo algumas coisas embasada em evidência embasada, né, também na vivência mesmo no dia a dia. Então, além, sabe, escrever um documento que vai mudar o trabalho de outras pessoas dentro da minha área, isso é maravilhoso. Então, assim, eu tenho vontade de ver isso acontecer, né, poder colaborar com isso. E da mesma forma, tem o comitê, né, de nutrição, recentemente publicou uma cartilha da mesma forma para que as pessoas pensem como funciona o pensamento da nutrição dentro dos cuidados paliativos. Então, que isso se expanda, que as pessoas consigam trabalhar mais de forma sistemática e técnica, né? Então, eu quero deixar um convite para você, nutricionista.
para que você entre em contato depois com a Paty, a gente vai deixar o contato dela aqui, e fortaleça, entre nessa ambiência e fortaleça para que a gente possa ver então a titulação realmente para os colegas da nutrição que são tão importantes como essa história que você trouxe, como outras que você já compartilhou e tantos pacientes que realmente necessitam dessa dignidade que esse cuidado traz, né? Que é fundamental. E eu queria perguntar para você uma dica de livro, a gente sempre pede dica de livro, filme, que impactou você na sua caminhada do cuidado paliativo, ou até mesmo que ele trouxe para o cuidado paliativo. Tem um livro que eu gosto muito de falar de pessoas que me inspiram, né? E uma das primeiras pessoas que me inspirou foi a Cicely Saunders, né? Então, diva, existe... a nossa diva, né? Não tem como. E eu achei tão maravilhoso, porque no começo, foi naquele congresso que eu contei anteriormente, eu tive contato com esse livro, chama Velai Comigo. É um livro que foi escrito lá na Inglaterra, né, de um sociólogo médico que era biógrafo, que a gente fala. Uhum. Ele tinha a licença para escrever sobre a vida dela e foi traduzido pelo Franklin aqui no Brasil. E naquela época ele estava autografando o livro, ele estava recém... como é que a gente fala? É um momento de lançar. Foi o lançamento dele. A minha primeira palestra de nutrição, eu devorei aquele livro a noite inteira e eu escrevi aquilo inspirado nesse livro. Foi muito maravilhoso. Tem muito dela, são trechos escritos mesmo por ela em conferências que ela apresentava desde 1967 até 2003 e ela foi sugestão dela mesma trazer. E uma das coisas mais... Tem muita coisa linda lá dentro. E traz muito sobre a inspiração que ela tem com os pacientes que ela viveu e muito sobre a espiritualidade dela, que moveu ela para fazer a diferença, sabe? Dentro do cuidado, né? E uma das coisas que mais me marcou é que ela fala muito da relação dela com o David Tasman. E aí ela fala que ele comenta, né, no livro que ele queria ser uma janela no lar dela, né? E aí ela fala que ela demorou 19 anos para construir o lar em volta daquela janela. Gente, é tão bonito, né? Assim como é muito simbólico. Ela traz muita verdade. Então eu recomendo mesmo esse livro porque ele transformou muitos dos meus pensamentos e ele me inspirou muito, porque a gente ouve falar sobre, já inspira. Imagina quando a gente lê coisas que ela recomendava, que ela escrevia, né? Então ficou muito aprendizado pra mim. A famosa janela da Cecília Saunders, do St. Christopher. Linda, né? Ai, Paty, a gente queria ficar aqui o dia inteiro. Muito. É impressionante, né? Como a tua fala impacta, retoma-se a nossa motivação, né? Não só pelo paliativo, né? Todo mundo que cuida de pacientes graves no cenário de vulnerabilidade vão, com certeza, também ser tocados pela sua fala, né? Com tanta autoridade técnica, né? Com tanto conhecimento e com tanto amor, né? É impressionante. Queria muito te agradecer por você estar aqui compartilhando tanto conhecimento, tanta história de vida com a gente, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. É maravilhoso estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, da história. Eu acho que é tão gratificante pra gente. Muitas vezes a gente não relembra, né, quem a gente quem a gente foi, por que a gente tá aqui. E é uma oportunidade pra gente refletir, né? Então eu que agradeço o presente. E Paty, para quem não tem a grata oportunidade como eu e a Su temos de te ver pelo menos uma vez por mês, onde que essas pessoas podem te encontrar nas redes sociais, aí, pelo menos para trocar uma mensagem com você, para ter acesso a toda essa alegria que é contagiante, né? Essa preciosidade. O meu Instagram, né? Patrícia Freire Nutri. A gente tem um Instagram da nossa Comissão de Cuidados Paliativos lá no HRC. Então é HRC Paliativo. Tá. E também pela DCP, né? DCPDF, acho que é importante as pessoas seguirem para que a gente se fortaleça, né? Para que a DCP ganhe força, acho que precisa que as pessoas consigam se associar, consigam estar juntos. Então a gente tem incentivado e estimulado isso. Tá. A gente vai deixar na descrição desse episódio. Novamente, muito obrigado.
E agradecer a nossa audiência que sempre está aí com a gente. Obrigado. Se você gostou desse episódio, avalie a gente nas redes sociais, lá no YouTube, no Spotify. Dê uma nota 5 pra gente. Comenta nesse episódio, é muito importante. Siga a gente também. Se inscreva no nosso canal, vai fazer muita diferença. A gente espera vocês no nosso próximo encontro. Tchau, gente. Obrigada.